Graça e paz, queridos. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Espírito Santo. Estamos compreendendo de fato quem é o Espírito Santo, queridos. E nós já vimos que o Espírito Santo é a emanação do Pai e do Filho. Então, na meditação de hoje, nós vamos ver quem intercede por nós. Porque a doutrina da Trindade nos diz que há dois intercessores. O Espírito Santo como terceira pessoa, diferente do Pai e do Filho, né? Um terceiro Deus. E o próprio Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz para mim, queridos, para todos nós, basta ler, que só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Um único mediador que se põe entre duas pessoas. Jesus Cristo, ele se põe entre o Pai e nós. E ele intercede por nós. Não há uma terceira pessoa. Então, Wagner, por que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:26 que é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Está escrito realmente, Romanos 8:26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, queridos, são gemidos que palavras não conseguem ser ditas. Aí eu fico pensando, será que realmente o Espírito Santo, se ele existisse como terceira pessoa, ele não seria poderoso o suficiente, onisciente, o suficiente para poder interceder com palavras? Precisaria de gemer? Vamos entender esse texto, queridos. Mas antes, vamos ler aqui. Eu já li para os irmãos, não falei o verso, mas li, Porque há um só Deus, o Pai de Jesus Cristo, e um só mediador entre Deus e os homens, que se coloca entre Deus e os homens. Um mediador, um intercessor. Jesus Cristo, homem, glorificado, assentado à direita de Deus. 1 Timóteo 2:5. E vamos ler Hebreus capítulo 7, versos 24 e 25. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, não morre mais, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Jesus falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E termina no verso 25 de Hebreus 7, ele vive sempre para interceder por eles. Então quem é que vive para interceder por nós à direita de Deus? O único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Então por que o apóstolo Paulo em Romanos 8:26 diz que o Espírito que intercede por nós? E ele mesmo diz que só há um intercessor. Simples. Porque no céu, Jesus intercede por nós. E tem uma outra forma de Jesus interceder por nós. Em espírito. Ele habita à direita de Deus e também habita no nosso coração. Jesus Cristo está com o corpo glorificado literalmente à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, queridos, diante de Deus. Mas em espírito ele está em nós. Ele se manifesta através do Espírito. De Gênesis a Apocalipse, a manifestação do Pai e do Filho é através do Espírito. Amém, queridos? Deus é Elohim. Essa palavra Deus no hebraico é Elohim, é plural, são duas pessoas, Pai e Filho, e se manifestam através do Espírito. Eu estava pesquisando numa Bíblia eletrônica hoje, de manhã, e eu procurei lá, Espírito. Foram mais de 500 passagens na palavra, falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus, e também do Espírito do homem. Mas em mais de 400 passagens falando do Espírito de Deus, todas elas, queridos, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Cristo, meu Espírito, mas em nenhuma passagem diz Deus Espírito, como se o Espírito fosse uma terceira pessoa. Tudo relacionado, o Espírito sempre é relacionado a alguém. A alguém. Então, o Espírito é de Deus, queridos, de Cristo, do Senhor. Derramarei do meu Espírito. O meu Espírito
é algo de dentro dele. Então, outro detalhe interessante. Se você baixar no seu computador ou no seu celular uma Bíblia em grego, toda em grego, né, você vai direto lá nas passagens que falam do Espírito Santo. Pasmem, queridos, em boa parte das traduções da nossa Bíblia que foram traduzidas em Espírito Santo no Novo Testamento, na verdade é Espírito do Santo. Claro, tem passagens que está escrito Espírito Santo, mas tem muitas outras que está escrito Espírito do Santo. Mas na nossa Bíblia está tudo como Espírito Santo. Por que o tradutor não foi honesto e colocou lá Espírito do Santo, onde há passagem falando acerca do Espírito Santo? É Espírito do Santo, queridos. Então, o Espírito do Santo, ou o Espírito Santo também, está no mesmo, porque Jesus é santo, Deus é santo, então o Espírito, ele é santo, porque provém de Deus, e Deus é santo. Então, queridos, quem intercede por nós é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E o Espírito que intercede por nós é a manifestação do Filho em nós. Repito, quando a palavra diz que Jesus é o nosso intercessor, está falando literalmente, ele está no céu, à direita de Deus. Jesus Cristo, o homem, com o corpo glorificado. Mas quando ele intercede por nós através do seu Espírito, é porque ele está em nós também. Então, quando nós gememos com ele, o Espírito dele está em nós, queridos, também intercedendo por nós. Mas não é uma terceira pessoa, não é um Espírito Santo como terceira pessoa, é o Filho, o Espírito do Filho em nós, queridos. Então ele intercede literalmente no céu e intercede no nosso coração, no nosso interior. Ele é o Espírito Santo. 2 Coríntios 3, 18, versos 17 e 18. Ora, o Senhor, o único Senhor, só há um Senhor, queridos, Jesus Cristo. Então, o Senhor, o único Senhor, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Jesus falou isso, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é o Espírito do Senhor, o Espírito do Filho em nós que gera liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Senhor, que é o Espírito. Esse é o Espírito, queridos. O Espírito do Senhor Jesus, só há um Senhor. 1 Coríntios 8 e 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Não há menção de uma terceira pessoa aqui. Se fosse algo irrefutável, fosse algo assim, não tem como, são três em um, co-iguais. Por que o apóstolo Paulo sempre só menciona Pai e Filho? Nas suas saudações, no meio das cartas, no final, no desfecho de todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo menciona o Espírito, ele sempre se refere ao Espírito de alguém. Espírito Santo ou Espírito do Santo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo. Amém, queridos? Só há um intercessor, Jesus Cristo, que intercede literalmente no céu, e quando se menciona como o intercessor sendo o Espírito, é o Espírito dele em nós. Conseguindo compreender a diferença? Jesus Cristo, um homem, o nosso único intercessor, está à direita de Deus, à direita do trono da majestade nas alturas, intercede por nós. E quando o apóstolo Paulo me fala que é o Espírito que intercede por nós, é porque é o próprio Senhor Jesus que habita em nós, unido ao Pai, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito de Cristo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Jesus Cristo, literalmente, com o corpo glorificado, intercede por nós no céu. Isso não quer dizer que são dois intercessores, apenas um. Jesus Cristo literalmente no céu e Jesus Cristo em espírito em nós. Amém, queridos? Então é isso. Mais um vídeo com uma revelação maravilhosa acerca do Espírito Santo. E cuidado, queridos. Muitos, ao ouvirem esse entendimento,
botam palavras na minha boca, interpretam totalmente errado, de forma desonesta, dizendo que eu estou negando o Espírito Santo. Não. Pelo contrário, eu estou manifestando ainda mais o Espírito Santo. Eu estou exaltando ainda mais o Espírito Santo. Eu só estou dizendo quem é o Espírito Santo. Então, pessoas maldosas que não entendem quem está falando, que são dominados pela teologia, por livros, por doutrinas de homens, eles interpretam totalmente errado. Wagner, você está negando a pessoa do Espírito Santo. Por isso que você está pregando heresia. Porque se você tivesse, de fato, com a pessoa do Espírito Santo, você entenderia a palavra e não pregaria essas heresias. Eu ouvi isso. Então, queridos, eu não estou negando o Espírito Santo. Pelo contrário, eu estou exaltando o Espírito Santo. A ideia aqui dessa série é dizer quem é o Espírito Santo e não negar o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Tudo veio a existir por causa do Espírito. Tudo acontece por causa do Espírito, queridos. Sem a manifestação do Espírito, nada disso existiria. A criação não existiria, nós não existiríamos, não seríamos salvos, os anjos não seriam criados, nada, nada. Sem o Espírito Santo, nada acontece. Tudo vivemos, respiramos, nos movemos por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo na vida de qualquer ser humano, de qualquer ser celestial, dos seres que estão nos céus, nós, até mesmo nos mortos que foram lá, morreram com Cristo, o Espírito está com eles até lá no mundo dos mortos. Tudo depende do Espírito Santo. Eu não estou negando o Espírito Santo. Eu estou dizendo quem é o Espírito Santo. É bem diferente. Então, queridos, o Espírito Santo é a manifestação do Pai e do Filho. É a união do Pai e do Filho. Amém, queridos? Então é isso. Então, sejam cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa se derramar abundantemente na nossa vida, queridos. E possamos, na força do Espírito Santo, fazermos a diferença nesse tempo do fim. É o Espírito que será derramado sobre toda a carne no tempo do fim. Serão dias gloriosos, acima do dia de Pentecostes. Não será como em Pentecostes, será acima. Essas serão as obras maiores que nós faremos no nome de Jesus, por causa do Espírito dele que está em nós, manifestando esse poder. É tempo, queridos, de se encher do Espírito Santo. De uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho? Não. Do Pai e do Filho unidos. Amém, queridos? Então é isso. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.